Agora sim, obrigado. Então, esse estudo é um complemento, ou seja, um fundamento para o estudo que a Anciã Tess começou ontem, e que ela vai continuar e terminar, como ela disse na Campal da Alemanha. É basicamente o assunto do último presidente, das eleições americanas. Então, a gente sabe que o que a gente está fazendo agora não é nada novo, não é nenhum estudo original. A gente está simplesmente pegando uma transcrição de um vídeo, se juntando, se reunindo e olhando o conteúdo uma vez mais, lendo, com isso visual. E espero que esteja sendo de grande bênção para vocês também. Vou compartilhar minha tela. Então, esse estudo foi feito no dia 8 de agosto de 2020. Já fazem mais de 4 meses, desde que foi publicado a primeira vez. Para que ninguém ache que eu estou... O que eu quero dizer é, tudo que eu estou fazendo aqui é ler as palavras da Tess. Então, quando eu falo acredito que nos tornamos cada vez familiares, é ela, como ela iniciou aquela apresentação. Então, ela diz, acredito que nos tornamos cada vez mais familiares, mais confortáveis. Eu espero que Cristo poderia ter voltado em 1863. Então, a gente tem essa linha de reforma. Então, temos que começar a considerar que se Cristo voltasse em 1863, o que nós precisaríamos ter visto se cumprindo na profecia para que isso fosse, de fato, um conceito viável. Para fazer isso, quero que olhemos para o Grande Conflito, o livro. E a gente vai começar na página 440 e vamos continuar lendo o Grande Conflito, parágrafo por parágrafo, até a página 442.2. 440 a 442.2. Eu vou pular algumas partes pequenas para que a gente possa manter o fluxo de pensamentos. Então, Ellen White fala sobre Apocalipse 17, essa besta que se levanta da terra. Ela diz, que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Aqui, os Estados Unidos estão subindo ao poder. Aqui onde? 1798. Ela está discutindo aquela besta se erguendo da terra. O próximo parágrafo. E tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta, quando estando a subir em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e intolerância dos sacerdotes, Igreja Católica, muitos haviam que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência.
que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura por felicidade. E a Constituição, que garante ao povo de Deus governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Só um minuto, Matias. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitida a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Ponto. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Matias, você quer falar algo? Aqui, foi sem querer. Importante vocês estarem lendo e seguindo comigo. Então, há dois princípios fundamentais: republicanismo e protestantismo. Próximo parágrafo. Mas a besta de chifres, semelhantes aos de cordeiro, falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Citando Apocalipse. Os chifres semelhantes ao cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam, isso é importante, uma contradição flagrante entre o que professa e o que pratica a nação assim representada. Portanto, essa nação tem duas coisas: chifres de cordeiro e uma voz de dragão. Um minuto. Os chifres, semelhantes aos do cordeiro, e a voz de dragão desse símbolo, indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. Portanto, essas duas coisas, os chifres de um cordeiro e a voz de um dragão, aponta para quê? Aponta para a existência de uma contradição, de uma incoerência ou de uma inconsistência. Uma contradição entre o quê? Entre quais coisas? É a profissão e a prática. São essas duas coisas. E então, qual delas, dados símbolos, representa a profissão? Espero que vocês estejam me seguindo. Algo representa a profissão e algo representa a ação. Qual delas representa a profissão? Tem duas coisas. Você tem os chifres de um cordeiro e a voz de um dragão. E qual delas representa a profissão? Obrigado, irmã. Chifre. Os chifres de um cordeiro. Depois, você tem outras duas coisas sendo comparadas a elas. Sua profissão e prática. Aqui está associada a profissão e aqui está associada a prática. Todos, ela obviamente está se referindo ao chat, onde as pessoas estão interagindo. Todos estão a dizer que é o cordeiro.
O que os Estados Unidos professam? É a pergunta. O que significa professar algo? Então, a resposta vem, é a Constituição. A prática é voz. Chamar a si mesma de algo. Professe no que você acredita. Você diz que você acredita. Isso é professar. Você diz. Portanto, eu gostaria de sugerir o seguinte. Os Estados Unidos, ela discute os chifres semelhantes aos de cordeiro e os vincula à Constituição dos Estados Unidos e à Declaração de Independência. Essas são as duas coisas particularmente destacadas que fazem essa besta como um cordeiro. Isto é o que os Estados Unidos professa ser. Vejam, a Constituição é a profissão dos Estados Unidos. É a profissão dos Estados Unidos. É a profissão de quê? De que nós, nação americana, defendemos essa Constituição. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Especialmente interessante. Portanto, eu posso dizer que, aqui está traduzido errado, que eu professo que todos os homens são criados iguais. A propósito, um parêntese. Quando a gente fala, ou quando a gente olha externamente, e existe um movimento que se chama Todas as Vidas Importam, e outro que se chama Vidas Negras Importam. Ambos professam que todos os homens são criados iguais. E o que fica claro é que existe uma inconsistência, incoerência em um. Professar não é o mesmo que praticar. É por isso que eu disse, aqui é onde a coisa começa a ficar interessante. Eu vou fazer a ênfase o quanto for necessário para tentar despertar alguns dos nossos irmãos, se não todos. É isso que eu professo, e isso se parece com o cordeiro. O cordeiro é a profissão. Esse é o ponto que estou tentando fazer. Palavras à testa. Os cordeiro, Constituição, a Declaração da Independência. Esta é a profissão dos Estados Unidos. No que ela diz, no que os Estados Unidos dizem, que acreditam. A Constituição. Se voltássemos algumas semanas para nossos estudos sobre protestantismo moderno e discutirmos aquele artigo, ela está fazendo uma menção a um artigo que foi discutido em um outro estudo, um artigo do jornal australiano chamado Adelaide, que falou, eu estou aqui, sobre como as igrejas protestantes na América de hoje estão tentando voltar ao modelo do papado na história dos 1260. É um estudo bem importante, inclusive. Não tenho certeza se foi traduzido. Aquele estudo é importante. Ela, inclusive, ontem, na apresentação dela, de forma bem rápida, menciona, quando ela compartilha a tela, aqueles 7 montes. É desse estudo que ela está mencionando aqui também. E eles deixaram esse ponto muito claro. Eles quem? O jornal deixou esse ponto muito claro. Esse artigo do jornal australiano. Assim, o protestantismo de hoje, quando voltamos a esses estudos e vemos que aquelas pessoas que listamos lá naquele outro estudo, que ela menciona aqui, a gente discutiu Trump,
sua administração e as pessoas que ele nomeou para liderar as 7 montanhas, objeto de estudo daquele artigo, para que vocês não percam o contexto aqui. Da sociedade social. O que constrói uma sociedade? Em que essas pessoas professam acreditar? Todos eles se levantam e professam acreditar na Constituição. Eles professam acreditar na liberdade. Professam acreditar na liberdade de expressão. Professam acreditar na separação da igreja e Estado. Mas qual é o problema com a profissão? Há uma discrepância entre a profissão e a prática. Portanto, vocês, nesse caso ela está falando eles podem professar acreditar na Constituição, acreditar na liberdade de religião e de culto religioso. Mas o que é que eles praticam? A gente tem isso, a voz do dragão, que representa a sua prática. Assim como já discutimos esse assunto de 7 montanhas, de novo, isso ainda não está disponível, embora eu vou arriscar dizer, porque eu não vi isso antes. Se vocês, talvez alguém aqui no chat saiba confirmar, o artigo em discussão aqui, vou arriscar dizer, está traduzido já no nosso chat para o português. Se não tiver, alguém pode me corrigir, mas eu tenho a impressão de que esse artigo já foi colocado aí, no nosso chat. No nosso chat onde a gente disponibiliza artigos que a TES compartilha com o movimento, a gente traduz eles e a gente coloca disponível para vocês. Então, talvez vocês não viram o estudo, talvez o estudo ainda não está acessível, traduzido, mas o artigo já está aí. Basta a gente confirmar isso depois. Eles acreditam que os protestantes, o protestantismo evangélico conservador, é para controlar. É requerido que esses protestantes, Deus requer que eles controlem essas 7 montanhas de influência da sociedade, que incluem educação, os tribunais, o governo dos Estados Unidos, a mídia, e uma série de outras coisas que o artigo discute. Como eles dizem que são protestantes, que são ordenados por Deus a comandar essas coisas, eles também dizem que defendem a Constituição dos Estados Unidos, que diz que não pode haver teste religioso para cargo público, que diz que fala sobre separação de igreja e Estado. Portanto, eles professam fé na Constituição. Eles professam que tem esses 2 chifres. Mas, na prática, qual é o problema com eles? Na prática, o que eles fazem? O problema é o que eles fazem, não o que eles professam. Na prática, eles falam como um dragão. Todos estão de acordo com isso? Ela faz essa pergunta para o público. Portanto, se estamos todos confortáveis que ela esteja falando sobre chifres de cordeiro e voz de dragão, ela está dizendo que os chifres são o que a nação professa e a voz, o que a nação pratica. Próxima sentença. A fala da nação, então, é esta voz do dragão.
A fala da nação são os atos de suas autoridades, isso é importante, legislativas e judiciárias. O título do artigo, não lembro, mas o autor é desse site Adelaide. Número 41, a irmã Gisele identificou. Artigo 41, na lista de artigos que a gente traduz e coloca aí para vocês. É só entrar no grupo, procurar numerado, e vocês vão achar o número 41. Obrigado. As 7 montanhas da profecia bíblica. Talvez eu veja uma forma da gente colocar esse artigo hoje no grupo de anúncios, porque eu vou compartilhar esse documento que eu estou lendo no grupo de anúncios e coloco também o artigo para que vocês possam ler e estudar. E tem aí também o link, tá, do Google Drive para vocês simplesmente irem lá e baixarem agora, se quiserem. Você pensa o seguinte, a fala da nação, esta é a voz do dragão. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Agora, não importa como falam os Estados Unidos, devem ter autoridades legislativas e judiciárias. Pergunta. Tem uma tradução errada aqui, provavelmente. Perdão, não consigo colocar no mudo. Quantos ramos existem no governo dos Estados Unidos? Quantos poderes existem? 3 poderes no governo dos Estados Unidos: o legislativo, o judiciário e o executivo. Se pudéssemos ter uma rápida revisão do que compõe esses 3 ramos, se pudéssemos considerar esse ramo legislativo aqui, número 1, apenas para mantê-lo de forma ampla e simples, ele é o Congresso. Legislativo, Congresso. O Congresso é uma combinação do Senado e da Câmara dos Deputados. Portanto, legislativos vamos apenas colocar como Congresso. Por isso está aqui assim. E também outras agências e ofícios que apoiam o Congresso. Esse é o legislativo. Depois, o judiciário. O poder judiciário é composto, como seria de se esperar, esses são os juízes. O mais alto nível é a Suprema Corte. Então, quando Ellen White fala, ou ela diz, a fala da nação, quais são os ramos do governo dos Estados Unidos referidos? Ela destacou 2. Existem 3, legislativo, judicial e executivo. E ela diz que a fala das nações são quais? O executivo? Não. A nação fala através do legislativo e do judiciário. O Congresso é o ramo que escreve, esboça as leis. O judiciário é o ramo que interpreta essas leis e executa sobre elas. Portanto, tudo isso é uma questão de lei. Ellen White deixa de fora o poder executivo. Portanto, quero que comecemos a considerar 2014. 2014 foi uma lei dominical? Sim. E qual o problema que as pessoas têm com 2014? O que elas vão fazer é voltar àquele ano e sim. Mas o que Obama fez? Talvez tenha sido a sua lei de um sistema de saúde acessível a todos. Talvez tenha sido algo a ver com o sistema de saúde. Mas onde está toda a atenção deles, essas pessoas?
é essencialmente sobre o ramo executivo. É aqui que as pessoas estão olhando. Mas quando a nação fala como um dragão, por onde vai falar? Executivo? Não. O legislativo e o judicial. Portanto, se quisermos entender 2014, olharemos para trás e veremos os passos que o legislativo deu e o poder judiciário deu em 2014. E deve ser fácil para nós ver que uma lei dominical pode ocorrer enquanto você tem alguém como Obama na Casa Branca. Por quê? Se você se concentrar apenas no que Obama estava fazendo, o problema que você terá é que quando Ellen White diz que este dragão fala, ele não está falando através do poder executivo. Você está olhando para Obama, você não vai encontrar. Ele, ou a nação, está falando através desses dois, legislativo e judiciário. Então vamos nos lembrar o que Mitch McConnell, para quem não sabe quem é Mitch McConnell, já é tempo de saber. O nome dele já tem surgido nas apresentações há muito tempo. Ele é o líder do Senado republicano. Ok? Esse é o líder da maioria que compõe o Senado, maioria republicana que compõe o Senado. Então vamos nos lembrar o que Mitch McConnell fez em 2014 para o Poder Judiciário. Ele bloqueou Obama, o executivo. Bloqueou Obama de fazer o quê? Bloqueou Obama de apontar juízes para onde? Para a Suprema Corte. O que Steve Bannon, quem não sabe, aqui está escrito errado, é Bannon, não Brennan. E Jeff Sessions e Stephen Miller começaram a fazer em 2014. No final, eu vou colocar um link aqui no documento. Tem um documentário, acho que em inglês, sobre esses três homens. O que eles fizeram em 2014? Eles começaram a exterminar todos os republicanos centristas. Começou a purgar o Partido Republicano. Transformá-lo em um movimento extremista de igreja e Estado. Assim, em 2014, houve um ponto de virada maciço, tanto no poder legislativo, como no poder judiciário do governo dos Estados Unidos. E são esses dois que na lei dominical devem falar como um dragão. Tudo isso aconteceu sob a presidência de Obama. Mas não deveríamos estar olhando para Obama, para o que Obama está fazendo em 2014. Será que faz sentido? Então, vou tentar compactar o que foi lido aqui. 2014, lei dominical. As pessoas estão olhando para Obama. A atenção está em Obama. O que Obama fez, que é uma lei dominical. Problema: o executivo não é quem fala como um dragão. Se você quiser olhar a fala do dragão, nesse caso é a lei dominical, o que precisa acontecer é que você precisa olhar para o legislativo e judiciário. E mesmo com Obama ali, uma lei dominical poderia ter acontecido, ou aconteceu. Aconteceu em oposição a Obama. A fala do dragão representada em 2014. Não com a aprovação dele, ou com qualquer esforço dele.
Não tem nenhum dedo do Obama aí. Foi a oposição a Obama que essas medidas foram tomadas no poder legislativo, nos poderes legislativo e judiciário. E discutimos longamente esses passos. Foi discutido antes. Fontes externas são claras que as medidas tomadas em 2014 que impactaram esses dois ramos, não importa o que aconteça nos próximos 50 anos, pelo menos nos próximos 50 anos, para não dizer no próximo século, essas medidas mudaram os Estados Unidos a tal ponto que não importa quem é o próximo presidente. Lembra que isso foi feito em agosto? Essa apresentação foi feita em agosto. Ela estava dizendo, não importa se vai ser Biden ou Trump. As medidas que foram feitas em 2014 mudaram, tiveram impacto nesses dois ramos, legislativo e judiciário, para os próximos 50 anos, para não dizer o próximo século inteiro. Eles mudaram os Estados Unidos a tal ponto que não importa quem será o próximo presidente, ou quem vem depois dele, ou depois dele, depois do próximo, nessa sucessão de presidentes. Levaria gerações para desfazer a mudança de rumo de ambos os ramos que foi feita em 2014. Então, como o Poder Executivo se relaciona com esses dois? Quais dois? 1 e 2 aqui. Okay? Quando esses três homens, se referindo a os que a gente mencionou, Steve Bannon, Jeff Sessions e Stephen Miller, começam a purgar o Partido Republicano dos centristas, transformando o Partido Republicano nesse movimento de extrema-direita cristã, quando você tem Obama bloqueado ou impedido de nomear juízes, não apenas na Suprema Corte, que é o que a gente costuma sempre olhar, mas de, creio que, 9 tribunais de circuito inferior, ou seja, existem outros circuitos judiciários abaixo da Suprema Corte. A Suprema Corte é só o top, só o máximo, né? Para que eles estão preparando isso em 2014? Estão preparando isso para uma presidência Trump. Por quê? O que Donald Trump vai fazer? Ele vai completar aquela purga do Partido Republicano, completar o trabalho que esses três homens projetaram. Ele vai preencher o poder judiciário com juízes que acreditam onde? Nos 7 montes. O artigo que está aí para vocês baixarem e lerem hoje. Se eu puder colocar dessa forma. Colocar pessoas nesse ramo judiciário que acreditam na teologia dos 7 montes. Assim, o poder executivo tem impacto sobre esses dois ramos. E é por isso que se espera que isso se torne uma forma de ditadura. Você tem que ter o poder executivo mudando ou transformando de alguma forma para poder criar um ambiente para que esses dois ramos, legislativo e judiciário, possam falar como dragão na lei dominical. Assim vemos que em 2014, o ponto de virada, que foi 2014, mas também vemos a montagem que estava ocorrendo para Daniel 11:41. Para quem participou do estudo ontem, começando a juntar as peças, certo? Daniel 11:41. O processo que te leva ao decreto dominical. Isso foi feito há mais de 4 meses. E basicamente a Anciã está retomando esse estudo
retomou esse estudo ontem e vai dar continuidade a esse estudo na Campal, que vai acontecer nesse final de ano, nesse feriado de Ano Novo na Alemanha, e vai ser transmitida para todos aqui no Zoom. Você pode colocar dessa forma: 2014 foi uma lei dominical para os sacerdotes. 2019, a lei dominical para os levitas. 2021, a lei dominical para os netineus. Então, a gente tem finalmente a lei dominical para os 144 mil. Portanto, você tem sacerdotes, levitas e netineus. Aqui está o gráfico para explicar isso, tá? Portanto, você tem essa progressão. E o que está acontecendo é essa preparação. Porque os Estados Unidos não vão apenas falar como um dragão aqui. Aqui onde? Aqui no decreto dominical. Nesse ponto. Não é do nada que eles vão falar como um dragão. Se eu puder me referir ao que a gente já disse anteriormente, eles não vão falar como um dragão, assim, num vácuo. Isso não vai acontecer sem algum tipo de preparação e passos para levar a esse ponto de termos uma lei dominical. Você não pode ter uma lei dominical nessa linha sem os eventos que aconteceram em 2014. À medida que nos aproximamos cada vez mais da lei dominical, devemos ver mais e mais claramente esses passos. Como esses passos estão se construindo uns sobre os outros para nos levar a Daniel 11:41. E estamos entendendo 2014. Os passos que foram dados ali, impactando os dois ramos. 2014 é tão importante. O que ela está dizendo é: 2014 é muito importante. Foi ali que se mudou esses dois ramos, o judiciário e o legislativo do governo americano. Se pudermos nos referir a 2014 e ver o poder legislativo e o poder judiciário e o que ocorreu neles, foi um passo que levará à lei dominical. E se torna a lei dominical para os sacerdotes, mas também se refere, além de ser a lei dominical para os sacerdotes, se refere à progressão que é necessária para a realização de Daniel 11, verso 41. Mas eu também tentei trazer de volta a presidência de Trump e como uma mudança no poder executivo é necessária para provocar uma mudança, para estabelecer os poderes judiciário e legislativo, onde eles podem colocá-los numa posição em que eles podem falar como um dragão. Portanto, não estou sugerindo que o poder executivo não desempenhe nenhum papel nesse processo. Ele desempenha um papel necessário. Mitch McConnell está bloqueando Obama de nomear juízes para essa Suprema Corte em 2014. Porque ele está aguardando 2016. E o presidente para o qual eles, o Partido Republicano, estão construindo, estão se preparando para aquele presidente. Um outro documentário muito bom a respeito disso, que eu não sei como é essa questão de legendas, mas existe um documentário que explica bastante essa dinâmica que está acontecendo aqui. Portanto, essas ações estavam esperando que esse presidente, Donald Trump, fosse capaz de preencher essas nomeações judiciais. Portanto, ele desempenha um papel nisso, o presidente. Mas o que eu quero que retiremos disso é que são os poderes legislativo e judiciário que falam. Eles falam através da lei dominical.
Perdi aqui. Eles falam através da lei. E que é possível que falam através da lei, independentemente de quem seja o presidente dos Estados Unidos. É possível que eles ajam fora do controle do Obama, por exemplo. Supreme Revenge. O Matias está indicando, para quem puder assistir, o nome do documentário está aí. The Supreme Revenge. É um documentário do Frontline PBS. Que se torna muito mais relevante depois da morte da RGB, dessa juíza que acaba de morrer e foi substituída pela ACB, a outra juíza conservadora, que acredita nos 7 montes. Você pensa o seguinte: por esses atos desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão, exercer todo o poder da primeira besta, claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. Portanto, quando se tem a fala, essa fala ilustra que quando se professa ser como um cordeiro, isso, de fato, é mentira. Ela desmentirá os princípios liberais e pacíficos que se estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. Portanto, isso vai ocorrer não como um evento solto, mas através de um desenvolvimento desse espírito. É um processo que nós, sacerdotes, temos o privilégio de ver acontecendo. O mundo, eu tenho amigos adventistas que têm uma visão de mundo bem parecida com a que esse movimento tem, sob a liderança do segundo e terceiro anjo, mas eu duvido que eles consigam ver o que nós estamos vendo. Que essas notícias, isso que a gente vê, uma notícia de jornal, é um bloco colocado na construção do decreto dominical. Isso só os sacerdotes estão vendo, pelo menos por enquanto. Talvez alguns estão cientes do que pode levar. Isso é um privilégio nosso. Eu queria assistir o fim do mundo com a visão privilegiada. É um processo. Semelhante atitude, ela continua, parágrafo. Grande conflito. Seria abertamente contrária aos princípios desse governo, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência e a Constituição. Assim, ele professa isso, o quê? Cordeiro, chifres, a profissão, o caráter, mas mente, porque pratica o quê? A voz do dragão. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da Igreja, com seu inevitável resultado, intolerância e perseguição. A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir seu livre exercício, e que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação dessas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento, essa é a parte importante, a incoerência de tal procedimento, de tal ação, não é maior do que o que se encontra representado no símbolo.
É a besta de chifres semelhantes ao cordeiro, professando-se pura, suave e inofensiva, que fala como dragão. Portanto, Eu travou aqui para também. onde? Alguém Fala sabe me da dizer? incoerência. Na incoerência. A incoerência. E que era importante. Calma que eu tô Tá pensando que a gente não está prestando atenção? Eu só tô precisando de... É porque eu realmente não vi aqui que tinha parado, eu não sei até onde eu falei. Mas obrigado por prestarem Estamos te atenção e seguir. vigiando. Deixa eu tentar voltar a compartilhar com vocês, porque minha internet caiu. Vocês sabem me dizer se foi nesse parágrafo do meio aí? Parou, portanto, quero que passemos algum tempo. Posso continuar daí? Ou foi antes? Não, foi nesse mesmo, quando você começou a falar sobre incoerência. Mas a incoerência... Ok. Portanto, quero que passemos algum tempo. O procedimento... Onde você estava? Aqui seria? Então, eu li esse parágrafo e essa última sentença é muito importante. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado ali no símbolo. É a besta de chifres semelhantes ao de cordeiro, professando-se pura, suave e inofensível, que fala como o dragão. Portanto, quero que passemos algum tempo, particularmente na última sentença. As duas últimas sentenças, começando com mas a incoerência. Portanto, quando chegamos à lei dominical, o governo americano vai falar como um dragão na prática. Mas o que ele vai professar? Vai professar que vai ser como um cordeiro e o faz através de seus chifres. Vai continuar defendendo a Constituição, crendo na Constituição, crendo que todos os homens são iguais, direitos iguais. Se conseguirmos passar por essa sentença um pouco mais devagar, a incoerência de tal procedimento, a incoerência de uma lei dominical, de falar... Só um minuto, deixa eu fazer uma coisa. De falar como um dragão, não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. Ou por essa parábola, se posso colocar dessa forma, essa parábola de um cordeiro falando como um dragão mostra uma grande inconsistência, incoerência, e a aplicação disso não é menos incoerente. Os Estados Unidos, essa besta parecida como um cordeiro, que professa isso, está ao mesmo tempo que é parecida com um cordeiro, falando como um dragão. É a besta com chifres semelhantes ao cordeiro que fala como um dragão. Então, minha pergunta é: o que a besta tem quando fala como um dragão? Aqui ela faz um parêntese. Porque alguém... Ela tem Por tem favor, o poder irmã. de persuadir, não é? Acho que é uma besta com poder que é mascarada. Ela demonstra ser uma coisa, mas na verdade é outra. Ela demonstra que tem o interesse do povo, demonstra que está preocupado com o povo, mas na verdade estão preocupados com o poderio político e vão executar leis que vão prejudicar as pessoas no tocante aos seus direitos, mas que uma grande parte vai achar que é o que deve ser, justamente porque eles mascaram a realidade, o real interesse deles. Exato. Que por trás é o interesse de Satanás. Nas palavras da parábola,
Enquanto a nação fala como um dragão, ela tem chifres de cordeiro. Enquanto ela fala como um dragão ou pratica, ela professa constituição. Ela professa igualdade. Hoje os Estados Unidos estão divididos em 2 movimentos. Se eu puder escolher um exemplo para dar para isso. Vidas negras importam, todas as vidas importam. Ambos professam algum tipo de argumento de igualdade. Mas o que fica óbvio para nós é qual é a prática. Esse é o que fica óbvio para nós. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse assunto, mas acho importante mencionar para a gente ter algum tipo de ideia do que esse estudo deveria fazer conosco, para qual tipo de reflexão deveria colocar cada um de nós nesse momento. Então, aqui tem um parágrafo onde ela menciona o documentário que eu já mencionei antes, que é o Tolerância Zero, daqueles 3 homens que mudaram e purgaram o Partido Republicano. Uma irmã diz no chat, a besta tem chifres semelhantes ao cordeiro, enquanto fala como um dragão. Então, o que a besta tem quando está falando? Chifres semelhantes ao cordeiro. E qual é o problema com o que dizemos sobre os chifres? Nós dizemos que eles se quebram. Esse é o problema. Em que parte disso os chifres se quebram? Os chifres alguma vez se quebraram? Não. Esses chifres não quebram, porque eles são a profissão dos Estados Unidos. Por que não podíamos entender isso antes? Porque estamos tentando entender os Estados Unidos como uma ditadura. É a resposta. Porque estamos tentando entender os Estados Unidos como uma ditadura. E quando temos uma visão moderna de como uma ditadura estamos tirando isso de uma ditadura antiga, o que esperamos que aconteça na lei dominical? A velha visão. A velha visão é que vai chegar este presidente. Ele é um ditador. Ele vai tirar as armas de todo mundo, desarmar a população. Depois ele vai abolir as eleições. Ele vai governar por toda a vida. Ele vai cortar a Constituição, jogar lá fora, jogar toda a Declaração dos Direitos fora, jogar fora a Declaração da Independência. Essa é a velha visão que tínhamos para uma ditadura americana. E Deus teve que nos conduzir nesta forma de ver. Ditadura parece diferente no nosso tempo do que no tempo deles. Se vocês se lembram do estudo de ontem, quando eu era criança, eu falava como criança. Agora eu sou adulto, falo e penso como adulto. Só para vocês entenderem que esse estudo aqui, o estudo de ontem é de fato uma retomada desse estudo que a gente está lendo hoje. Tudo bem? Assim como nós vemos, aqui um irmão colocou o link do documentário Tolerância Zero, ok? E está aqui no documento, embora em inglês. Eu não sei se legenda automática ajuda vocês a verem, não tenho certeza, mas está aí. Portanto, temos essa velha ideia sobre como seria a Terceira Guerra Mundial. Estávamos esperando armas nucleares, tropas russas em solo americano. Tivemos que deixar isso passar e compreender cada vez mais a mensagem tornando-se mais simples e também mais complexa ao mesmo tempo. Que a Terceira Guerra parece diferente em nosso tempo do que a Primeira e Segunda Guerra. Olhamos para o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e vemos que a nossa velha visão de uma ditadura nos Estados Unidos é inconsistente com o que nos é ensinado e o que estamos vendo. Essa ideia de que haverá alguém que se levantará e abolirá as eleições, jogará fora a Constituição e tirará as armas de todos eles é inconsistente com o modelo que Deus deu. Quando encontramos na inspiração Ellen White, ou mesmo no próprio Apocalipse, nunca vemos esses chifres quebrados, porque os Estados Unidos nunca
deixam de professar a defesa da Constituição. Nunca. Nunca deixam de professar ser uma república. Se parasse de professar e depois falasse como um dragão, haveria alguma inconsistência? Não. A inconsistência é que ele está falando como um dragão ao mesmo tempo em que professa ser uma república, uma democracia. Não tenho certeza se as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Não tenho certeza se as pessoas ainda têm perguntas a respeito disso. Acho que é algo que vamos ter que rever várias vezes para ver a ideia de que os chifres estão quebrados. Precisamos ver que esses chifres são uma profissão que é violada, que eles não se mantêm fiéis a essa profissão. Mas à medida que refinamos nosso entendimento, eles nunca deixam de professar. Portanto, esses chifres, como um símbolo, nunca são realmente quebrados. É só que essa besta começa a mostrar uma inconsistência cada vez maior entre o que professa e o que pratica, através dos poderes legislativos e judiciário. Portanto, como disse no início, não estou tentando atacar o que ensinamos no passado. O que ensinamos no passado foi um passo necessário para nos levar a uma maior compreensão do que esses chifres representam e como eles, em grande medida, deixam de ser praticados pelos Estados Unidos. Eles mostram uma inconsistência cada vez maior através do desenvolvimento de espírito de intolerância e perseguição. Portanto, há apenas algumas coisas que quero que tomemos de hoje, antes de continuarmos no próximo estudo, na próxima semana. Começamos por discutir como nossa mensagem se abre. Isso é o estudo que a gente fez semana passada, tudo bem? Isso é 2 partes. Parte 1, parte 2. Hoje a gente está fazendo a 2. Aqui ela está mencionando a primeira parte. Começamos por discutir como a nossa mensagem se abre. E quero fazer isso para nos preparar. E o que estamos fazendo não é olhar para o passado com um olhar crítico. Preparar dizendo que as pessoas cometeram erros. O que fazemos é olhar para o passado e ver, uau, Deus nos guiou com sabedoria e nos guiou gentilmente. Parte 1 do estudo. Então, damos mais um passo e avançamos em nosso entendimento, como fizemos com o Rei do Sul e Rei do Norte, como continuamos a fazer com o Islã, como continuamos a fazer com o nosso entendimento dos Estados Unidos e da besta parecida com o cordeiro. Primeira parte do estudo. Depois quis nos lembrar onde recebemos os 3 grupos chamados sacerdotes, levitas e netineus, estudo passado. Obtivemos isso do livro de Esdras, que se referia a essa questão aqui, Babilônia. Que este chamado a sair de Babilônia, mas o ensinamos nos últimos meses através da estrutura do fim do Israel antigo, como o chamado para sair do paganismo romano. O conceito deles de touro ápice. Nessa estrutura aqui, a gente já está bem familiarizado com essa estrutura. A partir daí, entramos na discussão da história milerita e o que queríamos entender é o que aconteceu nesse período de tempo para que Cristo voltasse em 1863 e as profecias referentes aos Estados Unidos fossem cumpridas. Assim, voltamos à besta semelhante ao cordeiro e vimos o que essa besta semelhante ao cordeiro deveria fazer antes do segundo advento. O que deveria fazer era mostrar sua inconsistência, na medida em que, embora seja semelhante a um cordeiro, fala como um dragão. Discutimos como ela fala através dos poderes legislativos e judiciário. Embora Ellen White não mencione o executivo, entendemos o papel do executivo que desempenha nesses 2 poderes. O executivo aqui, Trump, esses 3 homens. Extremamente importante para a profecia bíblica.
começamos a discutir como esses chifres semelhantes ao cordeiro não são descritos como quebrando, porque precisamos entender um dos Estados Unidos que ainda professa defender a Constituição. Donald Trump diria, para colocar em suas próprias palavras, nenhuma pessoa jamais honrou a Constituição da maneira como ele honra. Ele gosta desse tipo de linguagem, mas ele vai afirmar que a defende. O Partido Republicano vai reivindicar defender a Constituição. Os líderes evangélicos afirmarão defendê-la, mas é uma hipocrisia. É uma besta hipócrita. Eles a professam, eles não a praticam. Porque o professam, muitas pessoas, essa é a parte importante, até diz muitas pessoas, inclusive muitos adventistas. Muitas pessoas, inclusive muitos membros do movimento, estão prestes a serem enganados. A única maneira de ser enganado é quando você é trapaceado. E se o presidente se levanta e diz, eu não professo mais, eu não creio mais na Constituição, não tem nenhum engano, não tem nenhuma trapaça, não tem nenhuma ilusão aqui. E isso cria o perigo. E temos que entender essas coisas. Porque ao abrirmos uma nova investigação da história milerita, em algum lugar aqui, está se referindo a essa linha de reforma milerita aqui em cima. Esse é o lugar que ela se refere. Antes, 1863, depois, 1791. Quando abrimos essa história, investigá-la aqui em algum lugar, os Estados Unidos têm que ter falado como um dragão. Tinha que haver um crescimento nesse espírito de intolerância e perseguição que levou ao ponto em que os Estados Unidos iriam falar como um dragão. Assim, ao abrirmos essa história, queremos olhar para os eventos externos que levaram a esse ponto e que foram esse ponto. Portanto, vamos ter apenas uma breve perguntas e respostas agora, mas eu vou fechar com oração para que o vídeo possa ser cortado aqui, mas as perguntas e respostas também serão colocadas na internet. Portanto, se você se ajoelhar comigo, eu sei que já abordamos alguns desses temas diferentes na parte 1 e 2, queremos revisá-los e saberemos particularmente como revisá-los à medida que as pessoas fazem perguntas. Portanto, as perguntas são um processo útil nessa investigação dessa história. Por favor, sinta-se à vontade para falar e ela vai fazer uma oração. Esse foi o fechamento desse estudo. Meu tempo se encerra agora. Eu espero que termos nos juntados para ler esse estudo juntos possa ter abençoado vocês também. E mais do que isso, possa ter causado um nível de reflexão sobre o que é esse engano. Que está diante não só do povo dos adventistas, levitas, mas também dos sacerdotes e até mesmo do mundo externo. Espero que isso possa servir para algum propósito e também sirva como uma peça a mais para o estudo que vocês viram ontem à noite da Ancient Tess. Vamos terminar com uma oração. Eu convido vocês a se ajoelharem comigo e a gente vai fazer uma oração. Querido Deus e Pai que está no céu, somos gratos por esse sábado, pela oportunidade de nos reunirmos para rever esse estudo especial, importante. Que esse estudo possa nos ajudar não somente a entender melhor os eventos, mas também entender melhor quem somos e como estamos nos posicionando nesse momento. Abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe esse movimento ao ter essa longa jornada ainda pela frente, de aprender mais de Ti, do Seu caráter e do que o Senhor ainda espera que seja mudado em nós. Essas bênçãos te peço e te agradeço em nome do amor de Jesus Cristo. Amém.